Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje eu estou aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo, perto de Campinas, a convite aqui da Solística, junto com a Decra. Cara, este site aqui é maravilhoso, o vídeo ficou show de bola, tem muita inovação. Por exemplo, vocês já viram uma operação logística com PCP? Então aqui tem uma rotatividade bem grande de itens em função justamente da dinâmica. Tá toda hora entrando novos produtos. Vocês já viram uma operação logística com 1,5 milhões de metros cúbicos de frio, monitorados 24 horas dentro de um bunker? Eu não imaginava encontrar uma fábrica de gelo. Olha aqui, uma parede. Ciclo de pedido, esse ciclo do pedido, dentro aqui da célula de torre de controle, a gente consegue monitorar o que acontece. Vamos ver 4 tipos de operações. A operação seca, nós estamos falando em 22 mil posições de pallet, é inflamável, muito interessante. Eu não tinha visto ainda essa tecnologia refrigerado, congelado. Quando ele lacrar, nós temos 2 horas para finalizar a expedição. Como é que faz a embalagem? Porque aqui os produtos têm muitas vacinas de alto valor agregado, tanto animal quanto humana, e isso precisa ter um controle de vida útil, de ciclo do pedido e temperatura do ciclo de atendimento ao cliente. Cara, a gente mostrou muito conteúdo, vamos ver se vai caber tudo dentro desse vídeo, mas é muito importante que tu já vá dando o teu like aqui. Cara, esse vídeo aqui te levou o dia inteiro para produzir um conteúdo que eu entendo que é muito diferenciado, nunca postamos nada parecido com isso. Para aqueles que eventualmente é a primeira vez que chegaram no canal, meu nome é Carlos Menchique, sou especialista na área de logística, há 23 anos atuando aqui como consultor na área de logística e teve muita coisa que foi a primeira vez que eu vi, foi justamente nessa operação. Bora lá, vamos começar o nosso vídeo logo. Estamos aqui chegando na Decra para fazer a nossa expedição aqui dos produtos. Estou ansioso para conhecer um pouco dessa fábrica. Para vocês terem uma ideia, o controle de acesso é todo por biometria. Aqui nós estamos entrando na área de embalamento. Obviamente a gente não consegue entrar, então o pessoal vai vir aqui para abrir para nós. Então estamos aguardando eles liberarem e a gente ter acesso. Isso aqui é brabo. Chegamos na área de packing. Então aqui a gente está fazendo com essa vestimenta porque o produto já está dentro da embalagem. Porque na área produtiva, aonde fazem realmente a bactéria que vai aqui dentro, lá a gente teria que totalmente mudar de roupa e normalmente esse setup leva 10 minutos. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que trabalham na área produtiva propriamente dito, não no packing, não pode sair de lá, porque quando sai, toda a roupa deles ela não é descartada para lavagem. Então, para eles sair para o almoço, eles almoçam e botam novas roupas para poder acessar a área produtiva. Aqui o controle e a higiene é essencial. Esse produto aqui, o Leptoven, está vindo da área de produção, então ele vem por um buraquinho na parede via esteira. E as meninas aqui vão fazer uma inspeção, se está bem selado, a serigrafia, se ela está bem nítida, e aqui principalmente a questão da data de validade do lote. Pontos cruciais na avaliação do produto que é feito aqui, antes de começar o embalamento, que vai ser feito na sequência ali. Vocês viram que aqui consome, por exemplo, embalagens, rótulos e assim por diante. E a forma de abastecer a unidade é por esse túnelzinho aqui. Observem que é uma eclusa. Então ele só pode abrir essa porta se a outra porta estiver fechada. Então aqui está verdezinho, ele vai passar a matéria-prima, as embalagens, por aqui. Então ele, do outro lado lá, ele coloca e normalmente vai um álcool junto, ó. Este álcool aqui vem junto, porque daí ele tem que higienizar a embalagem por fora para poder botar aqui para dentro. Então, um processo de abastecimento totalmente diferente. Perceba que as quantidades também são pequenas, porque não tem pallet de embalagens vindo para cá. É apenas poucas quantidades em função do valor agregado que existe no produto propriamente dito. Chegamos aqui, o produto está pronto, nós estamos na fronteira entre o embalamento com a expedição. O nosso ser logístico abre ele para nós.
Então, ele, por exemplo, não pode ir para o outro lado, porque senão muda o protocolo de higienização. Então, ele abre a porta da fronteira, leva o pallet para lá, pode levar, leva o pallet para lá, larga o pallet na fronteira e volta. Não pode, ó, tá vendo? É só justamente do outro lado da porta, para lá e recolhe e vai fechar a porta para o pessoal agora levar para a câmara fria propriamente dito. Agora nós vamos trocar de roupa e vamos lá para o outro lado. Nós vamos fazer a expedição aqui agora usando um caminhão refrigerado, isotérmico, etc. Por isso que ele está inclusive aqui plugado ó, na tomada para garantir a refrigeração do veículo. E aí ele vai sair de uma área de 15 graus, que é a área onde que a gente está, vocês estão vendo ali o ser logístico trazendo o pallet, e desta área de 15 graus, ele vai vir aqui para a expedição e já embarcar no caminhão. Aqui tem uma doca niveladora que facilita o processo, ó. Doca niveladora, ele tem praticamente fluxo contínuo aqui por causa da doca niveladora aplicada. Boa. Então, o caminhão é refrigerado porque, nesse caso, não tem gelo dentro das caixas, para não precisar ter gelo, né? E observa que o piso, ele tem uma raia, ó. O piso tem raia bem profunda para o ar circular por baixo também, por cima e por baixo. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui que ele tá largando o ar gelado por aqui. Friozinho aqui. Vamos conhecer a parte administrativa aqui, cara. Não conta pra ninguém. Vem cá. Aqui a parte administrativa da Solística, eu achei muito legal mostrar isso, pelo tamanho da galera aqui trabalhando. E isso aqui talvez seja um dos corações, assim, é aonde todos os clientes da Solística ganham dinheiro, está justamente na gestão do ciclo do pedido, que a gente vai mostrar isso agora. Então, certamente é a vantagem competitiva que o operador logístico oferece para os seus 44 CNPJs diferentes nessa operação aqui. Esse ciclo do pedido, dentro aqui da célula de torre de controle, a gente consegue monitorar o que acontece. A grande vantagem que existe é que essa operação ela não trabalha em D0, ela trabalha em D1. Então tem um corte que acontece ao meio-dia e que todos os pedidos são consolidados durante 24 horas para que esses 85% do market share da cadeia do frio de vacinas estejam juntos e possam ser consolidados na hora da expedição. Então, a inteligência do negócio está o PCP e a parte de roteirização pegam esses pedidos. O PCP olha o que pode ser expedido por aéreo e o que pode ser expedido pelo rodoviário em função dos lead times de entrega, vai para a roteirização e a roteirização pega todos os pedidos de 24 horas, junta isso e consolida. E aí gera uma grande vantagem competitiva porque eles conseguem agrupar vários clientes diferentes que vão para o mesmo destino, para o mesmo CNPJ, gerando uma vantagem de custo no transporte, na distribuição, que é uma parte representativa do custo. Então aqui tá é muito importante entender que é a vantagem que o operador logístico oferece para o cliente. Bora para ver a operação. Estou chegando na área seca, é uma das áreas disponíveis aqui desse grande complexo, são mais de 120 mil metros quadrados ao total. Nesta nave aqui, nós estamos falando em 22 mil posições de pallet, 13 mil metros quadrados de área, sendo 27 docas que a gente vai vendo aqui no meu lado direito. Do lado esquerdo aqui estão os porta-pallets. Nós estamos indo na rua S, aonde ficam os produtos da Decra, e aí vem uma questão interessante, e aí a estrutura do operador logístico. Os produtos que a gente vai ver aqui é da linha seca. Este armazém aqui, sendo seco, ele permite até 30 graus. Nós vamos ver aqui dentro de um depósito seco os produtos de apoio a vendas, tipo assim, produtos de marketing. Então aqui que vai ter inclusive caneta para veterinário, uns brochezinhos, os flyers,
dos produtos. Cara, diversidade, lançamento de produto, todos os itens de apoio a lançamento de produtos estão aqui. Então aqui tem uma rotatividade bem grande de itens em função justamente da dinâmica. Está toda hora entrando novos produtos e saindo produtos, né, já que não faz mais sentido. Então aqui é um processo tradicional de armazenamento, separação, etc., sendo porta-pallets fechados para cima e a área de picking embaixo. Tem uma questão aqui que tem um certo controle de acesso, pode ver aqui, né? Tá tudo chaveadinho. Por quê? Porque já teve aqui, inclusive, pingentes de ouro, canetas bacanas para os veterinários. Tem uns produtos de valor agregado alto, fica aqui protegidinho e garantindo um certo controle de acesso, tá? Mas a grande sacada é estar com o produto de apoio à venda, o produto de merchandising, o produto de marketing, junto, porque daí na hora da distribuição, os flyers vão junto com a mercadoria no mesmo caminhão em destino ao cliente. Então o destino final é o mesmo. Então tem uma sinergia no frete, otimizando sempre o custo, né? O que a nossa vida aqui é sempre estar otimizando, principalmente o valor do frete, que é um troço caro. O armazém climatizado, neste caso aqui, ele vai de 15 a 25 graus. E é interessante que o controle de temperatura, ele tanto faz para baixo quanto para cima, precisa intervir. Então, a temperatura não pode baixar de 15, não pode subir de 25 para esse armazém. Então vocês já estão ouvindo o barulho, talvez, dos evaporadores que estão todos estrategicamente posicionados. E lá no bunker, eles estão controlando virtualmente, né, a temperatura de todos os armazéns da Solística Refrigerados do Brasil. E nós já estamos aqui no corredor, que é o corredor da Dechra, que é o corredor G. Então aqui já está vendo produtos da Dechra, aqui já deve estar aparecendo produtos deles. Então, nessa configuração, é importante que tu entenda que a área é segregada para o cliente. O operador que está aqui é um operador que é dedicado para a operação da Dechra porque ele tem a especialidade, ele conhece o produto da Dechra. Lembrando que a operação aqui sempre é full case. 95% do que acontece separação aqui é full case. Então aqui a gente identifica já claramente, ó, a identificação do corredor da Dechra que acontece ali. E uma outra prática que eu também gosto, você sabe que me acompanha no vídeo, está aqui, os turnos, os usuários chaves aí treinados para as operações que estão posicionadas aqui. Deixa eu mostrar os produtos para você ter uma ideia. Vou mostrar um produto aqui típico de vocês, nesse caso aqui é para linha pet. No caso, o Vetoril aqui é um produto para cachorrinhos, né? Linha pet. E observem que todos esses produtos, tanto animal de corte, cachorrinho, gato, cavalo, porco, todos esses animais, inclusive o gado, que é um dos principais produtos, né? O principal mercado, eles têm uma validade de 24 meses. E como ele tem 3 meses só de testes que são feitos, desses 24 meses de validade, já perdeu 3. Então a validade é um negócio também crítico para controle aqui, principalmente por serem produtos voltados para a linha pet, linha animal, produto de certa forma de consumo animal. Então tem uma preocupação grande com relação à qualidade dos processos. Então quando a gente está falando em temperatura, está falando em validade, está falando em controle de lote, todos os produtos aqui têm controle de lote, que inclusive são fiscalizados por vários órgãos responsáveis por isso. Para vocês terem uma ideia, tem 8 órgãos responsáveis por estar fiscalizando esses produtos aqui e seguindo as normatizações, padrões de mercado e muitas vezes assim, padrões até europeus. Então, mostra a relevância do serviço prestado para a Solística e a tranquilidade desse serviço para quem contrata, exemplo do que a Dechra contratou. Bora agora para o refrigerado. Essa área do refrigerado tem uma peculiaridade muito grande, que é a questão da temperatura, que é de 2 a 8 graus. Por isso eu tenho que usar um EPI específico aqui para me abrigar. E esta área toda, ela é monitorada 24 horas por uma pessoa lá dentro do bunker. Lembra que eu falei para vocês que tem um bunker aqui onde fica a parte de segurança do pessoal? Lá eles ficam monitorando, uma pessoa fica olhando todos os sensores térmicos aqui dentro para ver se, como contingência, fora dispositivos eletrônicos, uma pessoa controlando. Se tudo é errado, a pessoa está lá. E é interessante que para trabalhar aqui dentro também é diferente, porque a pessoa trabalha 1h40 e fica 20 minutos em recuperação térmica num container que tem aqui do lado, tomando um cafezinho, dando uma relaxada,
mas para recuperar a temperatura do corporal. E essa operação aqui é toda peculiar, os procedimentos aqui são muito rígidos. Por exemplo, se chega a 8 graus é a temperatura máxima. Se chega a 7,5 graus aqui, já dispara também um alarme avisando para a galera que tem que fechar as portas e tal, para poder sustentar a temperatura. Eu quero mostrar para vocês os produtos da Dekra. Obviamente, vem da fábrica neste isoporzinho aqui branco, ó. Tem dois tamanhos. Tem esse tamanho aqui que é o de 50 litros e tem um menor. Mas a maior parte da venda é no dispositivo grande, tá? E aí, a separação, ele pega a caixa, porque é full case, e tem que botar na linha de produção onde vai aplicar o gelo. Eu quero mostrar para vocês os produtos, ó. Só para você ter uma ideia, esse aqui, o caso, é uma vacina, ó. Uma vacina para pecuária, ó. Ele vem a granel assim, então eles têm que pegar e ensacar, bota um saco com o produto e bota o gelo. Tem dois tipos de gelo, gel e o de escama, que eu vou mostrar para vocês na linha de produção. Deixa eu mostrar o produto mais vendido aqui, ó. O produto mais vendido é essa vacina aqui também, ó, Excel 10 pecuária, ó. Serve para quase todos os tipos de animais, ó. Bovino, ovino e mesmo caso, aqui já está mostrando o saco plástico, ó, para não deixar o gelo pegar na mercadoria, por isso que tem o saco. E é o interessante o seguinte, que lá no PCP eles já têm que ver o seguinte, a distância deste cliente é 48 horas ou é acima de 48 horas? Porque se for acima de 48 horas, eles têm que expedir de avião, porque senão a temperatura, ele vai perder temperatura porque o gelo não vai aguentar. Então existem 6 estados da federação que estão dentro de um raio de 48 horas de atendimento. E aí ele pode expedir via rodoviário direto daqui com o gelo. Mais do que isso, já tem que ir via aérea. E o PCP é que determina isso. Vamos botar o gelo, vamos ver como é que é a linha de produção com o gelo. Eu não imaginava encontrar uma fábrica de gelo. Eles produzem aqui 19 toneladas de gelo tipo escama. Olha aqui, uma parede de gelo aqui. Isso aqui é para atender todos os clientes do refrigerado. Obviamente não é só a Dekra, mas esse gelo aqui é o gelo tipo escama, ó. Isso aqui não é para ser uma água potável, por isso inclusive que tem um saquinho plástico para isolar o produto do gelo. E é interessantíssimo, porque eu falei para vocês do valor econômico que tem aqui dentro. Então toda essa operação aqui é sustentada por geradores em caso de problemas de abastecimento de energia, que é uma contingência fundamental para trabalhar aqui. O processo de separação é feito tradicional, separa os SKUs, é um SKU por caixa. Feita a separação, começa o processo para botar o gelo. As pedras de gelo, nesse caso aqui é o gelo gel. Então aqui para essa caixa de 50 litros, tá? Esta caixa aqui, vão 8 packs, tá? Vão 8 packs. Eu ponho 2 aqui. Aqui está o produto, ó, ensacadinho, para não pegar umidade. Isso aqui fica aqui em cima. Mais 2 desse lado. E 4 em cima. Se eu aprendi bem, né? Vamos ver aqui, ó. 3 e o último 4. Fechou, botei o gelo, observem, vou passar para o Wendel ali, agora lacrar ela. Quando ele lacrar, nós temos 2 horas para finalizar a expedição. Se eventualmente, sei lá, o caminhão não apareceu, deu um no-show no caminhão e levar mais do que 2 horas, nós vamos ter que fazer o quê? Pega essa caixa de novo e bota o gel de novo nela, porque ele tem que ficar com 2 horas para poder ser expedido. Caso contrário, reprocessa o gelo, por questões de qualidade e controle novamente. Muito interessante, achei muito legal. Obrigado, pessoal. Vamos agora para o último depósito, que é o depósito de inflamáveis que eu vou mostrar para vocês. Chegamos no armazém inflamável da operação. Claro que ele não tem o mesmo tamanho das outras, mas ele é muito peculiar. Começa a peculiaridade, eu acho, pelos sprinklers. Dá para perceber, principalmente na imagem que vocês estão tendo aí, que todos os níveis, todos os endereços de pallet, as longarinas, têm sprinklers instalados. Aqui, aqui. Por quê? Porque aqui é um lugar perigoso
de pegar fogo, ácido e assim por diante. Como se não bastasse o sprinkler, ainda perceba que as posições de parte são isoladas uma da outra, porque se pega fogo aqui, o fogo não pega diretamente no parte seguinte, porque aqui tem uma chapa de aço. Aqui o isolamento que é feito, ó. O total isolado. Terceira questão, muito importante, perceberam aqui uma marquinha amarela? O pallet não pode passar disso. Para ter espaço, esse headspace aqui é para garantir que o sprinkler consiga espalhar a água e apagar o incêndio. Um outro detalhe interessante, que daí dá para ver bem direitinho, você percebe a bacia de contenção que tem aqui, tá vendo essa grade aqui? Se eventualmente houver algum ácido, algum líquido aqui que escorra, vaze, derrube no chão, tende a ser captado pela bacia de contenção, evitando que isso se espalhe. Então são todas as preocupações. E aí, cara, a cereja do bolo é o seguinte, nesta área aqui, tá vendo ali em cima, ó, a área de ar que tem ali? Ali o ar é empurrado para baixo e sai pela captação aqui. Então ele troca o ar de todo o armazém 3 vezes por hora, evitando que acumule algum inflamável, algum gás, e até para a segurança dos operadores aqui, garantindo que o ar esteja sendo renovado. Muito interessante, eu não tinha visto ainda essa tecnologia de troca de ar dentro de um armazém para inflamáveis. Muito legal. Comenta aí para mim se tu gostou dessa parada. Muito obrigado por ter chegado até o final do nosso vídeo. Eu acho que esse vídeo aqui foi um dos vídeos mais completos que a gente pôde mostrar, com várias operações diferentes. Eu quero deixar o meu muito obrigado ao pessoal da Solística. O cara foi muito bem recebido, o pessoal abriu todas as portas, mostraram todas as operações, inclusive coisas que nem estavam dentro do escopo aqui do vídeo, a gente pôde conhecer e desfrutar e aprender com o pessoal da Solística. Muito obrigado ao pessoal da Decra, ao Alexandre, ao time todo da fábrica, que nos receberam também, que nos convidaram para montar um projeto como esse, um vídeo como esse, e que faz muita diferença, porque a gente percebe como esse vídeo pode estar ajudando você aí, ser logístico, a perceber outras perspectivas, visões diferentes da logística que eventualmente tu nem imaginava, como por exemplo aqui o cold chain, né? A cadeia do frio, que é uma operação bem peculiar, bem diferente e que é bem complexa em termos de controles. E isso mostra a excelência da Solística, por exemplo, para resolver esse tipo de problemas. Então, pessoal, por favor, neste momento é a tua vez de retribuir. Dá o teu like, te inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo para mais e mais seres logísticos terem o privilégio de conhecer esse tipo de operação. Era isso por hoje. Um beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!